Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais doses da vacina contra o coronavírus no Brasil, que você vai ver também na edição de hoje. Em Criciúma, quem tem mais de 32 anos já pode se vacinar contra a Covid-19. O governo federal estuda retorno às aulas presenciais em todo o país em agosto. Estudo mostra que ingerir café pode evitar problemas cardíacos. Processo licitatório para a reforma do espaço que vai abrigar Centro de Inovação de Criciúma está em andamento. A abertura de novas empresas no Brasil supera expectativas nos primeiros meses do ano. O turismo nacional apresenta crescimento no mês de maio. E no esporte, atacante Silvinho é apresentado oficialmente no Criciúma e o desabafo do técnico Paulo Baier sobre a fase da equipe tricolor. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quinta-feira, 22 de julho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O Ministério da Saúde ampliou a projeção de entrega de vacinas para o mês de agosto. Confira. O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que aumentou para 63,3 milhões a previsão de doses de vacinas contra a Covid-19 que devem ser entregues em agosto pelos laboratórios contratados. A previsão anterior era de 60 milhões e meio de unidades. Segundo a pasta, a nova projeção representa um aumento superior a 50% em relação a julho, quando o país deve receber 40,4 milhões de doses previstas. Nessa quarta-feira, o Ministério confirmou que recebeu do Instituto Butantan mais 1,5 milhão de doses da Coronavac. Os imunizantes serão incluídos no Programa Nacional de Imunização, o PNI, e distribuídos para os estados e Distrito Federal. Além das vacinas recebidas, o Instituto aumentou a expectativa de entrega para o próximo mês de 15 milhões para 20 milhões de doses. A entrega de imunizantes da Pfizer também foi ampliada, passando de 32,5 milhões para 33,3 milhões. Além dessas doses, o Brasil também vai contar com a entrega de 10 milhões de doses da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. De acordo com o Ministério da Saúde, 164 milhões de doses de todas as vacinas contra a Covid-19 que fazem parte do PNI já foram distribuídas aos estados. O número de pessoas que receberam a primeira dose no Brasil representa mais da metade da população-alvo, 57%, das 160 milhões de pessoas com mais de 18 anos no Brasil. Quem está com a imunização completa, ou seja, com a segunda dose ou dose única, representa 21,7% da população-alvo. Em Criciúma, quem tem 32 anos ou mais já pode se vacinar contra a Covid-19. A imunização foi ampliada nesta quinta-feira. A Secretaria de Saúde de Criciúma recebeu nesta quarta-feira 5.724 doses das vacinas contra a Covid-19. As doses serão aplicadas em todas as 46 salas de vacinação, sendo que no centro a vacinação é realizada no Salão de Festas da Igreja Santa Bárbara. Nessa quinta-feira, as unidades vão atender em horário estendido, até às 9 horas da noite. Com a chegada dessas doses, o governo do município ampliou a vacinação por idade. Com isso, quem tem 34 anos ou mais pôde se vacinar a partir das 8 horas da manhã. À 1 da tarde, a vacinação foi ampliada para quem tem 33 anos ou mais. E a partir das 5 horas da tarde, quem tem 32 anos ou mais também passou a ser contemplado com a imunização. Além disso, grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização, o PNI, incluindo trabalhadores da indústria acima de 30 anos, também podem procurar as unidades básicas de saúde para vacinação. Já a aplicação da segunda dose segue o cronograma conforme marca de vacina, sendo que as pessoas que fizeram a primeira dose da AstraZeneca até 12 de maio se vacinaram nesta quarta-feira, dia 21, até 13 de maio, nessa quinta-feira, dia 22, e até 14 de maio, na sexta-feira, dia 23. Para serem imunizados, todos devem estar previamente cadastrados no portal Minha Vacina. Se dessa demanda ainda restarem doses nas unidades, a vacinação vai continuar na sexta-feira.
O governo federal vai recomendar que todas as escolas das redes públicas de ensino do país retomem as aulas no mês de agosto. Os Ministérios da Educação, da Saúde e pela Casa Civil elaboram um texto que deverá ser uma recomendação e não obrigatório, para que as escolas das redes públicas reabram a partir de agosto. No entanto, a gestão da maior parte das escolas do país cabe aos estados e municípios. O texto deve prever um apoio do Ministério da Saúde aos estabelecimentos de ensino públicos do país, com a realização de testes, uso de equipamentos de proteção individual e recomendar protocolos sanitários, como lavar as mãos e utilizar álcool em gel. Você gosta de café? Segundo um estudo publicado nessa semana, pesquisadores descobriram que o hábito de ingerir café está associado à diminuição dos riscos de desenvolver arritmias cardíacas, como fibrilação arterial, que é caracterizada por uma frequência cardíaca irregular e muitas vezes acelerada, o que geralmente provoca má circulação sanguínea. Dá uma olhada. Especialistas analisaram o consumo de mais de 386 mil pessoas por um período de 3 anos, comparando com ocorrências de arritmias cardíacas, incluindo a fibrilação arterial. Segundo o pesquisador Gregory Marcos, após descartar hábitos e doenças que poderiam causar palpitações, os pesquisadores descobriram que cada xícara de café consumida estava associada à diminuição em 3% dos riscos de incidência de arritmia. O estudo não identificou associação significativa entre a dificuldade para metabolizar o café e o desenvolvimento de arritmia. A ideia de que o café causa palpitações surgiu de estudos menores e antigos, incluindo um que focava exclusivamente em médicos do sexo masculino. Atualmente, a ciência tem uma visão diferente. Uma revisão de 201 meta-análises revelou que o consumo moderado de café é provavelmente mais benéfico do que prejudicial à saúde. Além disso, já foram descobertos outros potenciais benefícios relacionados ao café, como redução dos riscos de câncer, diabetes, doenças cardíacas e mortalidade em geral. A seguir, Brasil tem grande número de empresas abertas nos primeiros meses do ano. Mais um passo para a reforma do complexo Nereu Guide em Criciúma vai ser dado na próxima segunda-feira. A estrutura vai dar lugar ao Centro de Inovação do município. Os envelopes das empresas que se inscreveram para o processo licitatório da reforma do Complexo Educacional Nereu Guide, prédio que pertence à Unesc, no centro de Criciúma, serão abertos na próxima segunda-feira, às 2h da tarde, na sede da universidade. O espaço vai abrigar o Centro de Inovação de Criciúma. Segundo o gestor das obras de revitalização do complexo, o gerente de inovação da Unesc, Oscar Montedo, uma parceria entre a entidade, o governo do estado e a Assembleia Legislativa possibilitou a chegada de recursos por meio da FAPESC na ordem de R$ 8.400.000 para a reforma da estrutura, que está parada há anos. Para Montedo, o Centro de Inovação gera grandes expectativas para auxiliar no desenvolvimento regional. Com o edital publicado, as empresas interessadas fizeram suas propostas, apresentando uma série de documentos que comprovem a capacidade técnica de realizar essa obra juntamente com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. Ao todo, serão mais de 6.000 metros quadrados de obras. O prazo para entrega do projeto é de 18 meses. Mais de 1 milhão de novas empresas foram abertas nos primeiros meses desse ano, segundo o Sebrae. Em muitos casos, os espaços são divididos e a colaboração se destaca. Nesta loja, pelo menos 15 empresas prestam serviços para festas. Quem quiser organizar um evento pode vir e fazer tudo no mesmo ambiente. A Michelle é a proprietária do espaço. Só ela tem 4 CNPJs. O mais recente, de janeiro deste ano, é o coworking,
para fotógrafos, decoradores e outros empreendedores do ramo. O cenário que a gente vive de pandemia, a gente viu que a única verdade para esse ano é colaboração, né? Então a gente, para que o nosso mercado de eventos não continuasse sofrendo tanto com a pandemia, a gente entendeu que para abrir um espaço de atendimento, ele deveria ser colaborativo, ele deveria ser compartilhado. No final do ano passado, a gente decidiu que para sobreviver a gente tinha que ampliar. Para ampliar precisava de um espaço e que esse espaço sozinho não ia para lugar nenhum. Então a gente montou a Festa & Co, é um coworking, e que é ambientado num café. Como a gente abriu em janeiro e logo em março a gente teve um lockdown, a gente se fechou aqui dentro, todas as empresas parceiras, minhas equipes de todas as empresas, e vamos buscar soluções fora da caixa. E aí saiu uma delas, a coleção de camisetas que a gente recém lançou em maio, junho, que foi uma coleção de camisetas descontraídas, com tema de café, e que está no nosso mercadinho, que a gente também foi a outra solução, foi ter um mercadinho de produtos relacionados a café. Mais de 1 milhão de novas empresas foram abertas nos primeiros meses deste ano. Segundo o Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o segmento que lidera é o de roupas, calçados e acessórios. Apenas neste setor, mais de 56 mil novas empresas foram criadas em 2021. Como a Rosiane, que em junho deste ano abriu uma loja de roupas de moda fit para mulheres pela internet. Essa modalidade eu escolhi por ser algo mais prático, né? Que eu acho que não é o momento de abrir algo físico e eu posso estar perto da minha família, fazer o meu horário, é algo que não precisa de tanto investimento e também é algo que traz um desafio, né? Porque as ferramentas estão toda hora mudando, então é desafiador, a gente tem que aprender também, se superar. Mas é algo que eu estou gostando, eu acho que esse mundo online para vendas só tem a crescer. Além do segmento de moda, se destacam promoção de vendas, segmento de beleza, alimentos para consumo em casa, construção e serviços administrativos. O que explica esse crescimento do número de MEIs é principalmente a questão do desemprego. Diante da situação de desemprego, muitas pessoas estão encontrando no pequeno negócio uma forma de ocupação e renda. E o MEI é a figura que é mais fácil criar um empreendimento dessa natureza. Esse aumento do número de empresas nesse processo, né, esse período de pandemia, é que ele não foi necessariamente causado pela crise sanitária, mas sim foi acelerado, assim como vários outros processos. E é claro que isso também vem impulsionado pela ressignificação dos conceitos de emprego e trabalho como a gente conhecia. Quem buscou essa ressignificação foi a Nilen. Depois que deixou o serviço público, ela quis investir em um projeto desenvolvido por mulheres. O coworking voltado à prestação de serviços de beleza foi inaugurado no fim do primeiro semestre deste ano e aluga o espaço para manicures e cabeleireiros, por exemplo, além de oferecer um espaço para café. Iniciar um projeto como esse nesse momento de pandemia foi uma loucura necessária. Hoje a Mani se divide em 2 espaços, a área da estética e a área do café. Ela investiu em um segmento que também está acelerado. 36 mil novas empresas foram abertas nesse ramo em 2021. Segundo o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, BNDES, mais de 154 bilhões de reais foram investidos no país em iniciativas de auxílio às empresas para reduzir o impacto da pandemia. E as médias e pequenas empresas foram priorizadas, como destacou o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, em entrevista à TV Brasil. O banco nunca apoiou tantos pequenos e médios microempresários como apoia recentemente. São os nossos heróis nacionais que a gente fala, seja ele na indústria, no serviço, comércio ou no setor agro. É um momento desafiador, é delicado, a gente sabe disso. O empresário está ralando, está trabalhando para levar o Brasil para frente. A gente pode perceber do ano passado para cá como são heróis, porque foram muitas mudanças comportamentais ao mesmo tempo, tanto no comportamento de consumo, né,
você com os seus fornecedores pessoais e profissionais, como no mercado como um todo no Brasil, né? Então a gente percebe que no mercado de festas a gente foi muito afetado, os grandes eventos ainda não voltaram, mas todos os profissionais se reinventaram e a gente percebe assim, negócios muito inovadores dessas cabeças criativas que são os empreendedores. E o turismo nacional cresceu quase 50% no mês de maio. Segundo a Federação do Comércio, o faturamento do setor nesse mês somou mais de 9 bilhões de reais. O turismo brasileiro começa a dar sinais positivos depois de registrar baixas por causa da pandemia. Segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o faturamento nacional do setor, em maio, foi de 9 bilhões e 600 milhões de reais. Uma alta de 47,5% em comparação com o mesmo mês de 2020. Apesar da forte elevação, o setor acumula retração de quase 10% no ano até aqui, o que representa uma queda de faturamento de cerca de 5 bilhões de reais. O transporte aéreo segue como a área mais afetada, com perda de 50% do faturamento em relação a maio de 2019, antes da pandemia. A redução de demanda de passageiros foi de 43% no mesmo período. Já os setores de restaurantes e alojamentos faturaram 2 bilhões e 800 milhões de reais, valor 1/3 menor do que no mesmo mês em 2019. O número é próximo ao do conjunto de atividades culturais, recreativas e esportivas, que teve queda de 33,8%. A seguir o esporte, o atacante Silvinho é apresentado oficialmente no Criciúma. É a terceira passagem dele na equipe tricolor. A gente volta falando de esporte. O Criciúma apresentou oficialmente nesta terça-feira o atacante Silvinho. Silvinho chegou para sua terceira passagem na equipe tricolor. Nas temporadas de 2014 e 2015, fez 34 partidas e marcou 5 gols, jogando ao lado de Paulo Baier, que agora é o técnico da equipe. Na segunda passagem, em 2017, foram 36 partidas e 10 gols. Agora, de volta ao Tigre, o atacante de 31 anos está na expectativa pela reestreia com a camisa tricolor. Estou me sentindo muito bem, vinha treinando, vinha trabalhando, vinha jogando, então é só esperar os documentos se regularizar e já estou à disposição do Baier. A próxima partida do Criciúma será nesta sexta-feira contra o Figueirense, em casa, às 4 da tarde. Silvinho espera ser convocado e diz que está preparado. Estou muito bem, como eu comentei anteriormente, já vinha treinando, vinha jogando. Depois da minha saída do outro clube eu fiquei poucos dias sem treinar, então isso não alterou em nada no meu rendimento físico e já estou treinando também durante uma semana aqui com o pessoal que não foi para a partida e estou muito bem. Nos anos em que ficou fora do Criciúma, Silvinho disse que evoluiu como profissional e volta ainda melhor para ajudar a equipe. Virei um jogador mais versátil, eu acho. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão e joguei em posições diferentes, joguei no meio de campo, onde que eu, durante muito tempo eu não atuei aqui no Brasil e pude atuar no Japão e peguei assim a maneira de jogar, então hoje eu sou um jogador mais versátil. Em relação aos gols, eu nunca fui um atacante de fazer tantos gols, mas em 2017 realmente estava numa fase muito boa e fazendo, então espero esse ano continuar e ajudar o clube a subir da divisão. Se entrar em campo contra o Figueirense, Silvinho quer ajudar a quebrar um tabu. A última vez que a equipe triunfou sobre o Alvinegro jogando no Heriberto Wilson foi em maio de 2014, no 1-0 pela Série A do Brasileiro. Na ocasião, quem marcou o gol foi Silvinho, que tem o confronto marcado na carreira. Jogão, eu lembro dessa partida, era para ter sido até mais. O goleiro deles foi muito bem nesse jogo e são partidas que foram marcadas. Fico feliz de estar marcada aí na história e a gente espera quebrar esse tabu
na sexta-feira. Mas se não for eu para fazer o gol, se for outro jogador, é o que importa. Vocês já me conhecem há muito tempo, eu nunca fui um jogador individualista de pensar que eu tenho que fazer os gols, ou eu aquilo. Se qualquer um entrar e nós ganharmos de 0-0, tá ótimo para mim, e que esse tabu seja quebrado na sexta-feira. E nessa quarta-feira, Paulo Baier, técnico do Criciúma, falou com a imprensa e desabafou sobre críticas após os resultados das últimas partidas. Depois de 2 derrotas consecutivas na Série C do Brasileirão e de olho em um confronto importante em casa, o técnico Paulo Baier falou com a imprensa nesta quarta-feira e tratou de amenizar as críticas e reforçar que a equipe tricolor vai bem no campeonato. Ele mostrou ainda confiança no projeto e revelou ter recusado 2 propostas para deixar o clube. Eu recebi 2 propostas para sair e não saí. Porque eu quero dar continuidade no trabalho, eu quero seguir o meu trabalho no Criciúma, que eu tenho um projeto aqui dentro, que é jogo a jogo. Não fui eu que falei que o Criciúma é o melhor time do campeonato. Há 2 semanas atrás, vocês falaram que o Criciúma é o melhor time do campeonato, que o Criciúma era um candidato. Eu nunca falei isso, eu falei sempre aqui que nós íamos fazer jogo a jogo. Hoje, nós estamos da primeira rodada até a 8ª no G4 e tá ruim. Peraí, vamos analisar direito. E ele ainda fez um desabafo sobre a trajetória do Criciúma desde que ele assumiu a equipe. Há 2 meses atrás, quando eu cheguei aqui no Criciúma, eu tinha 14 jogadores. Né? Eu assumi 14 jogadores. Muitos, antes do campeonato, os entendidos da bola aí, falaram que o Criciúma ia brigar pela Série D, ia cair para a Série D, que o Criciúma se permanecesse na Série C, estava bom. Pô, nós estamos, né, no G4, desde o início, contra o Ituano, até agora, na 8ª rodada, no G4. E a gente não saiu. Será que está tão ruim o trabalho? Então a gente tem que analisar. Eu vejo que falta um pouquinho de coerência em comentários, que não é porque perdeu 2 jogos atrás que está tudo errado. Né? Então, assim, no início, quando aconteceu, quando cheguei há 2 meses, o Criciúma estava no buraco. O Criciúma tinha caído para uma 2ª divisão do campeonato do estadual. Fácil é assumir quando tu tá todo mundo encaixadinho, quando tu tem os jogadores. Eu quero ver quando você tem que construir. O Criciúma entra em campo nesta sexta-feira, às 4h contra o Figueirense. A partida é em casa e o Tigre busca acabar com um tabu de 7 anos, sem vencer o time da capital em partidas no Heriberto Wilson. Eu acho que esses 2 jogos fora a gente não somou pontos, né? E a gente foi com um propósito de somar, infelizmente não deu certo. E agora tem a obrigação em casa de somar 3 pontos, né? Jogo difícil, complicado, mas que a gente dentro de casa é forte. Eu acredito que a gente vai fazer um bom jogo. Para o treinador, não existe um único culpado nas últimas derrotas na competição, mas alguns pontos precisam ser trabalhados para melhorar em campo. Sempre é bom dar sequência, né? A gente está dando sequência aos atletas, tanto que a gente conseguiu, né, a pontuação, né, 14 pontos. Logicamente, esse último jogo a gente não jogou bem, até tivemos a oportunidade, mas a gente não conseguiu fazer um bom jogo. O restante dos jogos, todos foram muito bons, assim, e esse último não foi, então de repente pode haver algumas mudanças, a gente vai estudar, tem mais um trabalho para fazer. Quem sabe a gente dá uma avaliada e vê qual as mudanças que a gente pode fazer. O Criciúma é o 4º colocado na tabela de classificação com 14 pontos. O clássico no Heriberto Wilson pode marcar o reencontro com as vitórias e, nesse caso, permanência no G4, ou a saída da zona de classificação pela primeira vez desde que o campeonato iniciou. O Informe Região vai ficando por aqui. Enquanto a gente não está no ar, você pode nos acompanhar nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.